proponho na dissertação, que é segregação e laço social, articulações entre psicanálise e os estudos das relações raciais. Segui, em certo sentido, as contribuições de Nilda Santos Souza, psicanalista e intelectual negra, que tanto contribuiu para um discurso sobre nós mesmos no que tange a nossa emocionalidade, que refletisse a experiência de saber-se negro em uma sociedade normatizada pela brancura. As marcas dessa experiência me chegaram bem cedo, né? Da Barriga da Miséria, é que eu faço uma referência à música do Chico Buarque, que eu gosto bastante. Favelado, pobre, negro, filho de uma família que rompeu com as tradições de matriz africana e se embrenhou na religião evangélica pentecostal, cujo eto se fez na busca de espelhar os ideais estéticos e religiosos do branco. E aí eu me faço uma pergunta ao escrever essa breve apresentação, né? O que caracteriza o humano? Cito Freud: os homens não são criaturas gentis que desejam ser amados e que, no máximo, podem defender-se quando atacadas. Pelo contrário, são criaturas entre cujos dotes instintivos deve-se levar em conta uma poderosa cota de agressividade. Em resultado disso, o seu próximo é, para eles, não apenas um ajudante potencial ou um objeto sexual, mas também alguém que os tenta a satisfazer sobre ele a sua agressividade, a explorar sua capacidade de trabalho sem compensação, causar-lhe, utilizá-lo sexualmente sem seu consentimento, apoderar-se de suas posses, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo, matá-lo. E aí o Freud cita, eu de memória imagino que seja o Hobbes, né? Homo homini lupus, o homem é lobo do homem. Para Lacan, na dimensão imaginária do ódio, a destruição do outro representa um polo de sua estrutura. Trata-se de uma dada relação intersubjetiva, a constituição do sujeito se dá na relação deste com o outro e se estrutura pelo imaginário. Para Lacan, a dimensão imaginária é enquadrada pela relação simbólica, e é por isso que o ódio não se satisfaz com o desaparecimento do adversário. Eu não estiquei muito esse comentário, mas aqui eu estou um pouco reverberando uma frase da Hannah Arendt, né? Quando ela vai remontando aquela experiência do fascismo alemão, do nazismo alemão, e como é que os nazistas iam deslocando, assim, né? Eles já estavam avançando bastante no genocídio dos judeus, mas já tinha incursões contra os polacos, já tinha incursões contra a eliminação de setores do próprio povo alemão. É um pouco essa ideia, assim, né, de que o sujeito do ódio não basta para ele vencer o adversário, ele busca a eliminação total do outro, né? Diferente do animal, que suporta a frustração da derrota numa disputa, no mundo humano, vencedor e vencido se configuram no plano simbólico, sem a necessidade de ir às vias de fato. No entanto, o sujeito do ódio não suporta a perda imaginária de si, ameaçada pela presença do outro. Abdicando ao recurso simbólico, passa ao ato e busca a eliminação do outro. Cito Lacan: se o amor aspira ao desenvolvimento do ser do outro, o ódio quer o contrário, seja o seu rebaixamento, seja a sua desorientação, seu desvio, seu delírio, a sua negação detalhada, a sua subversão. E é nisso, escreve Lacan, que o ódio, como o amor, é uma carreira sem limite. Marx já apontava para a contradição entre a representação idealista que os indivíduos fazem de si e as contradições reais de sua existência. No modo de produção capitalista, aqueles que detêm os meios de produção também são os detentores da produção intelectual, presentes na linguagem política, jurídica, na moral e na religião. Cito Marx: a produção das ideias, das representações e da consciência está, a princípio, direta e intimamente ligada à atividade material e ao comércio material dos homens. Ela é a linguagem da vida real. As representações, o pensamento, o comércio intelectual dos homens aparecem aqui ainda como a emanação direta de seu comportamento material. O mesmo acontece com a produção intelectual, tal como se apresenta na linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da metafísica. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência, escreve Marx. Lacan, nessa esteira, demonstra que, em seu comportamento individual, cada ser humano carrega consigo as marcas psíquicas de sua relação com uma determinada estrutura.
É na estrutura social que os lugares de cada sujeito são definidos pela cultura, sobretudo no que concerne aos serviços sociais decorrentes da linguagem. Escreve Lacan: as incidências de uma estrutura de mercado não são irrelevantes no campo da verdade, mas são escabrosas nele. E insiste: o sujeito é servo da linguagem. Cito Lacan: pois essa experiência adquire sua dimensão essencial na tradição instaurada por esse discurso. Essa tradição, muito antes que nela se inscreva o drama histórico, funda as trocas, funda as estruturas elementares da cultura. E essas mesmas estruturas revelam uma ordenação das trocas que, embora inconsciente, é inconcebível fora das permutações autorizadas pela linguagem. Em outras palavras, o inconsciente é o discurso do outro. Ele é estruturado como linguagem, uma vez que, para Lacan, a linguagem é a estrutura. O sujeito lacaniano é determinado por essa estrutura, por esse banho de linguagem, como escreve Lacan, que determina antes mesmo de seu nascimento, por intermédio do desejo no qual seus pais o acolhem como um objeto. Assim, é inevitável considerar os efeitos do racismo em sujeitos constituídos no interior de uma linguagem e cultura em que a cor da pele predetermina e normatiza o reconhecimento do desejo na experiência social e define sua localização a partir de uma hierarquia de valores que estratifica o ser negro. Não por acaso, Lacan escreve: se eu disse que o inconsciente é o discurso do outro, com maiúscula, foi para apontar o para-além em que se ata o reconhecimento do desejo ao desejo de reconhecimento. Por isso, o psicanalista não pode desvincular em sua experiência, desvincular a experiência da linguagem da situação em que ela implica, a do interlocutor, na troca do interlocutor, toca no fato simples de que a linguagem, antes de significar alguma coisa, significa para alguém. E aí, caminhando para uma tentativa de fechamento, eu faço uma segunda parte da apresentação. Essa primeira eu tentei focar bastante no conceito de linguagem e do grande outro, né, da influência do social no indivíduo a partir do Lacan, e eu faço isso agora recorrendo a alguns autores da epistemologia africana, né, em especial o professor Muniz Sodré, e aí faço uma recuperação de um texto do Sodré, que ele escreve o seguinte, né? Aos cínicos, escreve Sodré, pode ocorrer, e eu queria com isso, né, e isso foi importante para mim, assim, a partir de uma certa... ir amadurecendo o discurso, para mesmo quando crítico ao racionalismo, ao cartesianismo, né, à epistemologia moderno-colonial, nós mesmos também não incorremos num certo sectarismo, de achar que tudo que vem da Europa é ruim, de tudo que foi, e de poder fazer essa recuperação assim, sem cair nessa coisa maniqueísta e binária, né? Aos cínicos, escreve Sodré, pode ocorrer que o pensamento moderno não tem compromisso com qualquer virtude cívica, pois seria antes suscetível de uma metafísica convivência com o mal. No entanto, não é em si o fato de pensar que gerou no passado e produz no presente a corrupção, a violência e o genocídio. Para Sodré, seguramente é a produção ideológica de mentalidades estudadas em formas imperiais, coloniais e pós-coloniais, reacionárias a todo tipo de transformação que persiste em seu trabalho de construção de supremacias. Neste sentido, pouco vale identificar um poeta ou um pensador do passado como nazifascista, se não conseguimos enxergar na atualidade a continuidade da ideologia nazifascista na forma de produção de subjetividades orquestradas pela lei estrutural de organização do mundo pelo capital. E aí eu cito o professor Muniz Sodré. A filosofia tradicionalmente praticada no Brasil é um capítulo acadêmico da forma mentes dessa ideologia mercantil colonialista, sensível apenas aos valores da acumulação econômica como um fim em si mesmo ou ao progresso a qualquer custo, a qualquer preço. Por isso, no empenho político de uma descolonização, ao mesmo tempo ética e epistêmica, é politicamente relevante dar luz a filosofias insuspeitadas e a salvo da violência dogmática, ou seja, desconstruir o vocabulário hegemônico em seu próprio arcabouço conceitual, para revelar novas perspectivas éticas e ontológicas
inclusive para o próprio conceito de humano e, consequentemente, para as disciplinas acadêmicas que se classificam pela etiqueta pluralista de humanidade. Volto a citar Lacan. Para Lacan, na sociedade, tudo que existe se baseia na segregação. E a fraternidade em primeiro lugar. E Lacan complementa: nosso futuro de mercados comuns encontrará seu equilíbrio numa ampliação cada vez mais dura dos processos de segregação. No aprofundamento atual da racionalidade fascista, fenômeno de alcance mundial que no Brasil tem contornos próprios, a lógica que estabelece o outro como inimigo objetivo, um alvo a ser eliminado, é a característica própria do neoliberalismo como modo de produção econômica e forma de vida. O dualismo, o maniqueísmo, o binarismo dessa racionalidade afeta também aqueles que se opõem a esta mentalidade e forma de vida. Nos vértices dessa contradição, encontramos diferentes agentes sociais. A psicanálise classifica, diminui e nega as demandas históricas do movimento negro, das feministas, da população LGBTQIA+, no adágio crítico de identitarismo. Ao mesmo tempo, no interior da psicanálise, há vozes importantes desse movimento que rechaçam a epistemologia eurocêntrica, o imperialismo difuso, racista, patriarcal, sexista, homofóbico e capitalista. Nesse contexto, florescem as bolhas, os guetos, as lacrações, os cancelamentos que emperram a crítica e a dialética necessária ao processo de transformação social. Guerreiro Ramos vê transformar os polos de uma polaridade nos termos de uma ambiguidade, nem sempre assumida, mas praticada simultaneamente, tanto na estrutura social como pelos indivíduos. Só se pode avançar e superá-la a partir do desenvolvimento econômico e social, diz o Guerreiro Ramos. Ela exige um modo de ação ético-política, fundamentos epistemológicos que compreendam estas duas éticas, não apenas pela dialética da contradição, mas mediante a dialética da ambiguidade, tanto no domínio próprio da organização do Estado, como da sociedade em geral. Caminho para encerrar, e aí cito o professor Amaury Mendes, que é um militante importante do movimento negro e professor de sociologia, que diz, em uma entrevista ele faz esse comentário, como escreve o professor Amaury Mendes, não podemos passar por cima dessas questões que são espinhosas. É preciso estudar muita coisa, reler os clássicos da sociologia, da historiografia e das humanas em geral. Isso implica em deslocamentos de prestígio e poder acadêmico, que faz sofrer. É preciso criar uma esfera pública capaz de realmente enfrentar a questão racial, olho no olho, brancos, negros, mestiços de todas as cores, capazes de enfrentar isso publicamente. De modo geral, essa foi assim, a apresentação inicial. Inicialmente, eu tinha também feito um resumo de cada capítulo, e eu queria abdicar de fazê-lo agora, porque senão eu vou esticar muito o horário e vou cansar a banca que já conhece bem o texto. Queria agradecer pelo tempo de exposição e me colocar à disposição agora da banca.